Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos conferir o objeto de conhecimento da nossa aula de número 6. Na aula de número 6, objeto de conhecimento clima, e no detalhamento, mudanças do clima, efeitos do El Niño e La Niña no Brasil e no Amazonas. Então vamos à nossa aula. Muito bem, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o clima, mas também sobre as mudanças climáticas que têm acontecido ao longo dos últimos anos. Você com certeza já ouviu falar sobre essas mudanças climáticas, né, como secas, como enchentes, que não acontecem apenas na região norte do nosso país, mas acontecem em todo o Brasil e no mundo inteiro. E essas mudanças, claro, vão afetar o cotidiano das pessoas. Mas antes da gente continuar a falar sobre isso, né, é importante relembrar que existem alguns acordos, algumas reuniões que vão acontecer de tempos em tempos para que as autoridades, né, de todo o mundo possam conversar a respeito dessas mudanças climáticas e que também possam propor soluções para elas. E aí a gente vai relembrar que houve a COP30. No ano de 2025, né? Então essa COP30 ocorreu no Brasil, foi uma grande reunião que ocorreu no Brasil, na cidade de Belém, no ano de 2025, mas ela não foi a única, vieram outras COPs, ou seja, outras reuniões antes dela, né? E aí o que eu preciso saber a respeito dessa sigla, né? Essa COP aí é uma conferência de partes, né? Ou seja, uma conferência de várias partes, ou seja, de várias autoridades do nosso planeta, né? E nesse ano, o nosso país, ele sediou essa COP30, né? O nosso país já sediou Copa do Mundo, já sediou Olimpíadas e no ano de 2025 sediou a COP30. E essa reunião, ela foi aí feita com autoridades de todo o mundo, né, como já falamos, e ela teve como objetivo combater o aquecimento global, ou seja, o grande objetivo dessa reunião era combater, então, esse aquecimento global, tá? E aí, desde 1995, essas reuniões ocorrem, né? As nações vêm, se reúnem anualmente, com exceção apenas aí de 2020, que foi quando houve a pandemia, né, da Covid-19, e aí deu-se nessa suspensão dessa reunião, mas anteriormente à pandemia e após, né, essas reuniões aconteceram e elas acontecem para discutir propostas e avaliar também as ações dos países contra essas mudanças climáticas, né? Mas para a gente entender um pouquinho melhor do que se trata, né, a gente vai ver uma animação que mostra aí para a gente de um modo descontraído o que se trata a COP30. Ô Chico, você ouviu esse negócio de COP30 que o povo tá falando por aí? Copo o quê, homem? Copo de quê? A COP é uma grande reunião de países para decidir como cuidar do clima e do planeta. A Amazônia é muito importante. Ela ajuda a esfriar o mundo e guarda muita água e vida. Ah, então é tipo uma grande reunião para salvar o mundo? É isso mesmo. Vai ser aqui pertinho, em Belém. Quando há queimadas e desmatamento, o clima muda, o rio seca e até o peixe some. E nós, Chico? A gente entra nessa conversa também? Claro que entro, uai. Cada um faz sua parte. A COP30 é dos líderes, mas também é de todo mundo.
Quem diria, hein? A Amazônia sendo o centro do mundo. Tomara que escute direitinho o que a floresta tem para dizer. Muito bem. Então, como a gente viu aí nesse diálogo, né, de duas pessoas da Amazônia, o que se trata essa COP30? A gente acabou de ver que é uma reunião, sim, de autoridades, mas também uma reunião para que a população em geral possa opinar, possa discutir, possa também se envolver, né, nesse grande movimento que busca realmente, né, uma solução para esses problemas causados pelas mudanças climáticas, né? Então é importante a gente salientar que é como se a Terra, né, fosse como a nossa casa, o nosso bairro, em que todo mundo tem que fazer a sua parte, claro, cada um vai cuidar ali do seu espaço, mas não basta, né, só um cuidar, todos têm que cuidar juntos. E essas reuniões, elas funcionam como se fosse ali uma espécie de reunião de representantes do bairro, da comunidade, uma reunião de condomínio, em que as pessoas vão ali sentar, discutir, tentar propor metas e soluções a curto, médio e longo prazo, né? Então, a gente espera que essas reuniões realmente elas aconteçam e as propostas, né, venham ser de fato ali cumpridas, porque o grande objetivo, né, vai trazer aí um benefício, né, para todo mundo, para todas as pessoas, independente do país onde elas habitam, né? E para a gente entender então melhor sobre essas mudanças climáticas, a gente vai avançar para conhecer um pouco mais. Então, o que são as mudanças climáticas que tanto se ouve falar, né? São muitas atividades desenvolvidas pelo ser humano e que provocam a emissão de gases que intensificam o efeito estufa natural do planeta Terra. Então, observe aí que são atividades desenvolvidas pelo ser humano, tá? Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente não está se referindo a algo natural, a algo que acontece sempre, né, no planeta ou em determinadas regiões, mas é algo realmente ocasionado pelas nossas ações, tá? E quais seriam, então, essas ações que poderiam levar a essas mudanças climáticas? Você está vendo aí, olha, que as atividades humanas que interferem no aumento de temperatura são as queimadas, a poluição por veículos, a poluição por indústrias e também o desmatamento. Então, realmente são apenas atividades que o homem promove. Então, você não vai ver no espaço natural algo do tipo como, com exceção das queimadas que podem sim ocorrer naturalmente, né? Mas na grande maioria das vezes, quando ela se torna um problema, é quando o homem foi ali, né, o causador desse incêndio, dessas queimadas que tomaram aí grandes proporções. A poluição por veículos, a poluição por indústrias, todas são atividades humanas, né? Quando você usa um carro, meio de transporte que produz ali, né, gases tóxicos que vão parar na atmosfera, assim como as indústrias. Então, essa atividade humana está contribuindo aí para que haja o aumento dessa temperatura. E o desmatamento também, né? Infelizmente, as pessoas insistem em desmatar, em agredir ali regiões que deveriam ser preservadas e com isso há também um aumento da temperatura, certo? Bom, a gente sabe aí que essas mudanças climáticas, elas são provocadas por esse aumento, certo? De uma temperatura que deveria estar ali numa média ideal, né? Bom, o nosso planeta, gente, ele é naturalmente aquecido pela luz solar, né? Nós estamos em um planeta que faz parte do sistema solar e o Sol aquece o nosso planeta e é isso que permite que haja vida, né, nele. Então a gente vai relembrar aí um conceito que é bem importante, que é o efeito estufa. Muitas vezes a gente acha que o efeito estufa é algo ruim, na verdade ele é algo bom, ele é um efeito natural do nosso planeta. E como que ele acontece? Ele vai acontecer porque o nosso planeta ele tem aqui a atmosfera. Lembre-se aí que ela é composta por gases, né? Inclusive o ozônio, que vai filtrar os raios solares que entram na superfície terrestre. Porém, olha só, a incidência de radiação solar ela é inevitável, né? Nós estamos recebendo essa radiação solar, essa luz que vem do Sol. E essa luz, gente, ela vai refletir aqui na atmosfera, certo? E vai voltar aqui para a superfície do planeta na forma de calor. Então, ela vai aquecer aqui essa superfície terrestre.
Parte desse calor, como a gente observa aqui nesse esquema, vai ser dissipado, ou seja, vai para fora desse sistema, né? Vai sair aqui da atmosfera e vai voltar aqui para o espaço, tá? Porém, parte dessa incidência solar vai ser retida pelos gases estufa, ou seja, essa área, né, que recebe ali luz solar, ela vai reter parte do calor formando uma espécie de estufa, que é muito conhecida em lugares onde se precisa manter as plantas, a vegetação numa temperatura ideal para que elas possam se desenvolver. Então acontece parecido, né, semelhante a isso, é por isso que foi dado o nome de estufa, né? Então o efeito estufa natural, porque ele ocorre naturalmente no nosso planeta. Acontece, pessoal, que infelizmente, com essas ações humanas que nós já observamos, como queimadas, desmatamento, emissão de gases poluentes, todos esses gases tóxicos que na maioria das vezes nós não observamos, né, não conseguimos enxergar, mas eles estão presentes ali e vão parar na atmosfera. E com isso eles bloqueiam a saída daqueles raios solares, impedindo que esse calor também se dissipe para fora do nosso planeta. E aí o que é que acontece? Aquela temperatura que deveria estar ali numa média, ela tem um aumento. E se você perceber, né, um aumento de 1 grau Celsius pode ser ali, né, muito ruim para algum ecossistema. Então, se você aumenta 1 grau Celsius da água, por exemplo, do oceano, muitos peixes, muitos organismos que vivem nesse ecossistema, com certeza vão sentir os impactos, né? Então, vai ser ali uma reação em cadeia. Outros ecossistemas também vão entrar em colapso por conta disso. E é por isso que é tão importante a gente saber, né, entender um pouco mais sobre esse assunto para também estar ali informado, né, e tentar minimizar esses impactos. Bom, a gente vê ainda, né, sobre as mudanças climáticas, que esse aquecimento, né, que a gente acabou de falar, por sua vez, ele interfere em diversos processos naturais da Terra, como na ocorrência e distribuição de chuvas, e ao longo prazo pode interferir no clima. Então, o clima de uma região ele é constante, ele é algo característico de determinada região. Mas se esse aquecimento ele está saindo do controle, logo aquela região vai sofrer esses impactos e aí essa temperatura ela pode ali interferir no regime de chuvas, um local onde chovia menos passa a chover mais, ou ao contrário, né? Um local onde chovia bastante passa a ter secas extremas. Então vai descaracterizar aquele clima, vai tirar a característica daquele clima e aquele lugar onde as pessoas conheciam por ter aquela característica de temperatura, de ventos, de regime de chuvas, não vai ser mais o mesmo. E é muito, né, o que a gente está observando no nosso dia a dia. E quais são essas atividades humanas que interferem, né, no clima? A gente já falou de modo geral quais são, né, mas agora a gente vai entender um pouco melhor sobre elas. Então, por exemplo, as queimadas, né? Sabemos que as queimadas elas vão liberar diversos gases poluentes na atmosfera terrestre que intensificam o efeito estufa. Então, observe aí essa frase. Intensificam o efeito estufa. O efeito estufa ele é algo natural, mas quando ele é intensificado? Quando a gente faz essa emissão de gases na atmosfera, como o dióxido de carbono, CO2, o metano, CH4, o monóxido de carbono, CO, e o óxido nitroso, N2O. Então, observe aí que esses gases são poluentes e eles vão parar na atmosfera a partir do momento que ocorrem as queimadas. Além disso, as queimadas podem resultar em incêndios descontrolados que destroem grandes áreas de vegetação. Então, muitas vezes a pessoa ela pensa que eu vou queimar aqui o lixo, né, doméstico, algo que é muito errado, que a gente deve sim, né, não fazer mais. Então vai queimar ali algumas folhas, vai queimar uma área de vegetação e pensa que vai estar controlado. E muitas vezes essa queimada sai do controle e aí atinge grandes proporções, destrói ali todo um ambiente e isso poderia ter sido evitado, né, com os cuidados adequados. Então tem que pensar, né, que quando se vai fazer algo do tipo
queimar algum tipo de resíduo, né, seja ele aí do lixo ou até mesmo um resíduo vegetal, é preciso estar ali bastante atento e, se possível, evitar fazer algo, né, como as queimadas, tá? Outro tipo aí de atividade humana que também vai interferir no clima é o desmatamento. E envolve a remoção da cobertura vegetal para os mais variados fins. Entre eles, a obtenção de madeira, a criação de áreas para plantio e áreas de pastagem para a criação de animais. A remoção dessa cobertura vegetal prejudica a liberação de vapor de água e, consequentemente, a ocorrência de chuvas. A falta de cobertura vegetal deixa o solo mais exposto à luz solar, favorecendo a evaporação de água existente nele, por exemplo. Então, olha só, o desmatamento também, que é algo, infelizmente, que acontece, né, mesmo aqui na região amazônica, proporciona, então, esse cenário de devastação. Então, é comum que as pessoas utilizem áreas que antes estavam preservadas, desmatam aquele ambiente para colocar ali suas moradias, para a criação de gado, para realizar ali a agricultura, para as mais diversas finalidades. Mas isso é ruim, porque vai alterar o regime de chuvas daquela região. São as plantas que emitem a umidade, né, para a atmosfera, e isso contribui para a formação de nuvens e a formação de chuvas. Se você retira a vegetação, você está retirando essa umidade que vai para o ar. Com isso, o solo também fica desprotegido, né? Logo ele vai ficar ressecado pelo sol, vai perder nutrientes e vai se tornar infértil, ou seja, algo que você queria evitar acaba contribuindo, né? Então, nada também de realizar o desmatamento, porque ele vai contribuir com certeza negativamente para esse aumento de temperatura. Outras atividades. Atividade industrial e uso de veículos. São atividades que podem envolver a queima de combustíveis fósseis e, portanto, emitem diversos gases poluentes na atmosfera terrestre, que contribui para a intensificação do efeito estufa. Então, observe aí que quando você tem uma atividade industrial ou uso de veículos, geralmente nas indústrias e também nos automóveis, sejam ônibus, carros, motos, é muito comum que a gente utilize aí os combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel, que vão, quando eles são consumidos, né, por isso o nome combustível, porque ele, a partir da combustão daquela substância, vai gerar energia para aquele automóvel funcionar, é algo positivo, mas a queima desse combustível vai gerar gases tóxicos como monóxido de carbono, dióxido de carbono, entre outros, e isso vai contribuir. Então imagina uma cidade que tem muitos carros, pouca vegetação, muita atividade industrial. O que vai acontecer com aquela cidade? Ela vai se tornar uma cidade, né, mais quente, uma cidade com problemas mesmo climáticos e que as pessoas vão perceber, vão se sentir mais desconfortáveis, pessoas vão adoecer com mais facilidade por estarem expostas a essa poluição. Então tudo isso também contribui para essas mudanças climáticas que a gente está falando. E ainda outras atividades como os aterros sanitários, tá? Eles são locais onde são depositados resíduos sólidos que são produzidos nas residências. Como eles contêm matéria orgânica, esses aterros são locais de produção de gás metano. Então observe aí que algo que parece comum, parece normal, na verdade, não deveria acontecer. Então, aterros sanitários, eles são ali lixões também a céu aberto, né? Eles são problemas de uma cidade que não soube ali gerenciar os seus resíduos. Então, primeiro, claro, a gente precisa cobrar das nossas autoridades, né, das prefeituras, dos governos, que haja, sim, uma melhoria nesse serviço, nessa prestação de serviço de manusear esses resíduos sólidos. Mas também começa na nossa casa. Quando nós não separamos os lixos, né, ou seja, os resíduos domésticos, e aí colocamos tudo dentro de um único saco, né, de uma única sacola ali de lixo e entregamos ali para quem vai fazer a coleta, a gente deixa de contribuir para a melhoria do meio ambiente. Porque o certo seria a gente separar aqueles resíduos que podem ser reciclados, aqueles que podem ser reaproveitados. Muitos deles nem precisam ser descartados, né, ou são descartados de maneira inadequada.
Quando a gente também mistura lixo orgânico com o lixo comum, né, a gente também está favorecendo para que esse erro ele se prolongue, né? Então ele não começa lá naquele aterro sanitário, naquele lixão a céu aberto, ele começa dentro das nossas casas, quando a gente não faz a devida separação desses resíduos, né? Então, quando eles chegam a esses aterros sanitários, a esses espaços, né, eles vão começar a entrar em decomposição. Muitas dessas substâncias vão ser liberadas ali para o ambiente na forma de gases tóxicos, outros vão contaminar o solo daquela região, que vai ficar ali uma região com solo improdutivo. Mesmo que se retire aqueles resíduos daquela área, aquele solo não vai ser próprio para haver ali, né, uma outra atividade que seria importante. Então, a gente precisa pensar logicamente, primeiro na nossa residência, depois no macro, né, na cidade como um todo. A gente precisa estar atento a esses detalhes. Bom, e aí a gente falou então do que causa, né, as mudanças climáticas a longo prazo, né? Essas mudanças climáticas, elas não surgiram da noite para o dia, elas vieram ocorrendo ao longo de décadas até que as autoridades, né, pudessem ali se espertar, acordar para essa realidade e pudessem então propor essas soluções, né? E aí, como a gente viu no início, existem algumas iniciativas que podem sim diminuir, né, esses impactos das mudanças climáticas. Então, quais seriam essas iniciativas? Vamos observar. Então, primeiro a gente vai falar de um acordo, né, o Acordo de Paris que aconteceu em 2015. A gente falou no início da nossa aula sobre a COP30, certo? E a COP30, o nome já sugere pra gente, 30, né, quer dizer que vieram outras 29 reuniões como elas antes, né, da COP30. E o Acordo de Paris foi um deles, tá? Uma dessas reuniões. E ele aconteceu em 2015. E ali foi feito, gente, um pacto mundial entre quase todos os países para diminuir a poluição que causa o aquecimento global, tá? Então, foi realizado ali no Acordo de Paris. Cada país prometeu reduzir as suas emissões de gases poluentes e usar mais energia limpa, como a energia solar e a eólica. Então, a produção de energia também, ela pode impactar, né, na emissão de gases poluentes. Então, quando você usa uma energia que é limpa, como a solar, a eólica, as que vêm, né, geotérmicas, que vêm do calor da Terra, todas essas podem contribuir para diminuir essa emissão de gases poluentes. A COP30, como a gente falou, né, ela ocorreu em 2025 em Belém, e ela foi uma nova reunião para ver o que deu certo nesse intervalo de tempo, nos anos anteriores, e o que ainda precisa melhorar, né? Então, é como uma prestação de contas e um planejamento para o futuro. Então, é necessário que de tempos em tempos ocorra essas reuniões para que aquelas metas que foram estabelecidas, a gente possa calcular se elas deram certo ou se a gente vai fazer novas metas, né? Estabelecer aquelas que vão ainda por vir, tá? Que virão ali no futuro, certo? Bom, a gente falou de ações, né, que são humanas, que contribuem para as mudanças climáticas. Falamos ali de iniciativas que podem, né, interferir e frear essas mudanças climáticas, mas a gente também precisa falar de fenômenos naturais, que sim, eles ocorrem, né, e eles podem também modificar o clima de uma determinada região. Então, vamos conhecer esses fenômenos. Bom, a gente tem aí o El Niño, que é um fenômeno climático, tá? Essa denominação, esse nome El Niño, remonta ao século XVIII e foi utilizado pela primeira vez por pescadores peruanos para designar uma corrente de águas quentes que surgia no Oceano Pacífico, na costa da América do Sul, no final do mês de dezembro. E em alusão ao Natal e ao menino Jesus, essa corrente de água quente foi chamada de El Niño, expressão espanhola que significa o menino. Então, para a gente entender, vamos olhar aí essa descrição, essa ilustração, para a gente entender o que o Ninho faz. Então, em tempos, né, em anos normais aqui, em que está tudo certo, né, sem a interferência do El Niño, a gente vai ter aqui a troca de ventos fracos, né, por ventos aqui não tão fracos, e a temperatura da água ela vai estar ali, né,
uma região vai estar com água quente, outra região mais profunda aqui com água fria. E no período em que a gente tem o El Niño, esses ventos, né, eles vão ali ter uma troca mais fraca, né? Eles vão ficar ainda mais fracos nessas regiões e vão também contribuir para o aquecimento aqui dessa água, porque essa corrente de água quente, ela vai sendo levada aqui para a costa da América do Sul, tá? E vai trazer com ela esse calor intenso. Então isso vai resultar ali, né, em um calor exacerbado nessas regiões. Mas a gente não tem só o El Niño, a gente também tem a Laninha. Enquanto o El Niño consiste no aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial, a Laninha é o inverso, provocando resfriamento do Pacífico Equatorial. Então observe aí que nós temos o Oceano Pacífico na região equatorial e os ventos que levam essa temperatura, né, que levam também essas correntes de água quente, elas podem ser mais fracas ou mais fortes. Aqui no caso da Laninha, os ventos eles são fracos em ano normal, e aí você percebe uma corrente de água quente, outra de água fria, de certa forma equilibrada, mas quando ocorre a Laninha, esse vento ele fica mais forte e com isso ele leva então esse calor para o outro lado do oceano, enquanto aqui na costa da América do Sul, essa superfície aqui de água fria que estava mais abaixo, ela começa a subir um pouco mais, trazendo então temperaturas mais baixas, porque esse vento foi mais forte nessa região. Tá? E aí com isso a gente observa então o inverso do El Niño, né? Enquanto lá estava mais quente, aumentava a temperatura, aqui na Laninha essa temperatura diminui. Bom, o El Niño e a Laninha, eles são padrões climáticos naturais que resultam de interações entre o oceano e a atmosfera. Ambos envolvem anomalias das temperaturas da superfície do oceano e da circulação atmosférica, resultando em extremos climáticos em todo o mundo. Os impactos do El Niño são bastante diversificados, porque o nosso país possui dimensões continentais, em algumas áreas produz secas extremas, em outras eleva as temperaturas ou pode provocar chuvas intensas em determinadas regiões. Então, para a gente observar a grande diferença que ocorre, observe aí a influência do El Niño no Brasil. Observe que no primeiro mapa a gente tem áreas mais frias, né? E no outro mapa a gente tem regiões completamente quentes. Então essa cor ali, laranjado, amarelo, indica para a gente temperaturas maiores. Bom, a gente vai ver aí que na região norte, a redução das chuvas no leste e no norte da Amazônia, aumentando a probabilidade de incêndios florestais. Já no nordeste, a gente observa aí que há diversas intensidades, ou seja, secas de diversas intensidades nas áreas centrais e norte da região. As porções sul e oeste não são significativamente afetadas. Então a gente já observa aí que na região norte a gente vai ter aumentos de temperatura, no nordeste a seca, então toda essa região ali, né, mais próxima à linha do Equador vai ser afetada. E a gente vai ver nas outras regiões, olha só, no centro-oeste a gente vai observar aí que não há grandes efeitos pronunciados nas chuvas ou na temperatura da região, mas a tendência de chuvas acima da média e temperaturas elevadas no sul do Mato Grosso do Sul. Na região sudeste, não há padrão característico de mudança das chuvas, mas com aumento moderado das temperaturas médias. Então, em uma região onde antes estava mais frio, passa a ser mais quente, né? Mesmo nas regiões onde a gente costuma ver, né, a temperatura mais baixa. E na região sul, chuvas abundantes acima da média histórica e aumento da temperatura média. Então a gente observa aí que o El Niño ele vai influenciar nas regiões mais ao norte e ao nordeste, trazendo uma temperatura mais alta, gerando mais seca, né? Enquanto nas regiões ali mais ao sul a gente vai observar uma mudança e um aumento da temperatura média, mas também um aumento, uma intensificação das chuvas. Então é importante a gente observar que existem fenômenos que eles são naturais, que eles acontecem naturalmente no nosso planeta, né? Mas que eles vão ser intensificados, inclusive o El Niño e a Laninha também podem ser intensificados
quando a gente tem essas mudanças climáticas que são provocadas pela ação humana. Então é preciso aí lembrar que a ação humana ela pode e vai interferir, né, negativamente nessas questões que antes eram naturais, que eram normais e tinha um padrão ali, né, específico para acontecer, certo? Espero que você tenha compreendido a nossa aula. Até a próxima!